Graça e paz a todos. A gente está falando de negociar com Deus em oração. É uma coisa que se pode fazer. Eu já falei ontem sobre Abraão negociando sobre Sodoma e Gomorra e o livramento do seu sobrinho Ló. A gente vai falar hoje sobre outro negociador, que é Moisés, que discute com Deus, né? Discussão aqui não é no termo que você talvez esteja pensando inicialmente. A discussão aqui é dialogar, ponderar, né? Então, depois de negociar com Abraão, se passaram 500 anos e Deus vai negociar com outro negociador, que é Moisés. Então, Deus primeiro o escolhe para a tarefa de concluir a promessa que tinha feito a Abraão. Que os descendentes de Abraão habitariam na terra prometida. Então Moisés ele tinha o currículo perfeito. Ele passou metade de sua vida aprendendo como ser um líder no palácio de Faraó. E a outra metade aprendendo como sobreviver no deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele chegou lá como fugitivo por ter assassinado um homem no Egito. Esse, Moisés, era o homem escolhido por Deus para conduzir pelo deserto até chegar à terra prometida os descendentes de Abraão, um bando de escravos recém-libertos de 400 anos de escravidão no Egito. Então, diferente do negociador Abraão, né, Moisés começa a discutir desde o primeiro encontro com Deus. Quando na sarça, Deus o convoca para a missão que começaria com a sua volta ao Egito e ele se apresentaria a Faraó. Então Moisés, de início, ele já tenta mostrar humildade. Quem sou eu para ir falar com o Faraó? Quando essa pergunta falha, ele pergunta isso para Deus, né? Moisés logo apresenta outro. Nem sei o teu nome. Se os israelitas não acreditarem em mim, eu sou gago, nunca fui bom de papo. Deus responde a todas as objeções com paciência e realiza alguns milagres para deixar claro que Moisés podia confiar nele. Mesmo assim, o negociador Moisés implora: ó Senhor, por favor, escolhe outra pessoa. Aí, Êxodo 4,14, né? Deus perde a paciência e sua ira se acende. Mesmo assim, Deus sugere um meio termo, dividindo a tarefa de Moisés com Arão, seu irmão. Veja bem, o famoso êxodo saído do Egito, antes de acontecer, passou por uma longa negociação entre Deus e Moisés. Depois de serem libertos da escravidão, né, e do povo ver todo o poder de Deus em ação nas 10 pragas, os israelitas sentiam medo, se aborreciam, eram teimosos ao extremo. Deus já não aguentava mais. E lá em Deuteronômio 9,14, Deus vai dizer: deixa que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu. Aí Deus olha para Moisés e diz: farei de você, Moisés, uma nação mais numerosa e mais forte do que eles. Mas Moisés, ele entende que a decisão de Deus é a de um pai que não aguenta mais esses filhos rebeldes que o rejeitam. E por isso Moisés toma uma decisão drástica, né? Ao mesmo tempo que torce para alguém o acalmar, ou seja, Deus está dizendo: eu estou aberto para negociações. Eu quero destruir esse povo. Mas apareça um advogado para advogar a causa deles, para mim não destruí-los, né? Ou seja, eu me abro para negociar. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Você pode dialogar com Deus nesse nível. Acabe com essa história de, ó, Deus grandioso e tal, ficar tentando massagear o ego de Deus. Deus não precisa disso. É Abba, Pai. Você é filho, ele é pai. Ele veio morar em você através do Espírito Santo. Que privilégio. Acaba com essa coisa de achar que Deus está muito distante de você. Ele veio morar dentro, está dentro. Jesus disse: olha, eu vos chamo agora de amigos, não de servos. Então Moisés ele vai argumentar lá em Deuteronômio 9, do 25 ao 29, ele vai dizer: Senhor,
Veja tudo aquilo que passaste para libertar esse povo. Moisés está tentando acalmar Deus. Como ficará a tua reputação? Os egípcios vão zombar, vão tripudiar, e as promessas feitas a Abraão? Aí Moisés toca na ferida, né? Moisés negociou 40 dias e 40 noites sem beber ou comer, e Deus cedeu. Deus disse: vão para a terra que emana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo extremamente teimosos, e eu poderia destruí-los no caminho. Aí Moisés continua a negociação com Deus, e apesar de relutar, Deus concorda em acompanhá-los pelo resto do caminho. Isso é lindo demais. Isso coloca por terra, né, derruba um monte de religiosos que se refere a Deus, né, como se Deus fosse algo assim, que estivesse distante deles. Então o tempo passou e agora é Moisés, olha só, inverteu. Quem está disposto a desistir. E Moisés vai dizer: por acaso fui eu que concebi, que gerou este povo? Fui eu que os pariu? Por que me pede para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-los à terra que prometeste? Dessa vez é Deus que responde compadecido. Olha só como inverteu os papéis, que coisa linda. Que intimidade, é isso que eu estou querendo que você tenha. Que você chegue a ter com Deus. E Deus vai acalmando Moisés, compreendendo as suas queixas. E Deus agora vai usar o sogro de Moisés, o Jetro, para levantar 70 anciãos para dividir o fardo com Moisés. Então Moisés não ganhou todas as discussões com Deus. Por exemplo, ele não conseguiu convencer Deus a deixá-lo entrar na terra prometida. Mas o exemplo de Moisés e Abraão deixa claro que Deus gosta de discutir, de negociar. Em Romanos 9, 19 e 21, Paulo fala da ira e da misericórdia de Deus. No versículo 20, ele diz: mas quem é você para discutir com Deus? Preste bem atenção, parece até que eu estou me contradizendo, né? Será que um pote de barro pode argumentar a quem o fez? Pode? É porque me fizeste assim? E no versículo 21 diz: pois o homem que faz o vaso tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um para uso especial e outro para uso comum. Então o que eu disse que Deus gosta de discutir, negociar, é uma contradição, porque Paulo está dizendo: quem é você para discutir com Deus? Não, não é uma contradição. Paulo está falando da maneira como Deus faz pessoas, para usá-los como Ele quer. E isso Deus não negocia. Moisés era de um jeito, Abraão era de outro. Isso Deus não negociou. É você desse jeito e você desse jeito. É esse vaso assim, é esse vaso assim. Aí você não pode dizer: mas por que tu me fizeste assim? E fizesse aquele outro daquela forma. Não, isso aí Deus não discute. Isso aí é prego batido e ponta virada. Cada pessoa será usada por Deus da maneira como Ele quer. Um para honra, outro para desonra. Um para uso especial, outro para uso comum. Então, essa decisão é de Deus. Os que Ele vai chamar, eleger para salvação e outros não, é com Deus. E a gente vai encontrar isso nos versículos restantes, em Romanos 9, 22 ao 29. Uns para a salvação e outros para a perdição. No mesmo capítulo, Romanos 9, do 12 ao 18, isso está muito claro. Os escolhidos é a soberania de Deus. O que podemos negociar, discutir com Deus, são quando o que está em jogo é a sua misericórdia. Isso aí a gente pode negociar com Deus, discutir com Deus, né? Sobre situações momentâneas. Senhor, muda isso. Senhor, tu não pode fazer assim. Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Senhor, tem misericórdia assim. Senhor, eu sei que tu está querendo pesar a mão, tá demais, mas essa negociação aí pode ser feita. Quanto ao que você é, ou o outro é, como vaso, instrumento, você não pode negociar. Você não pode discutir. Por quê? Porque você é barro. Você não tem poder para fazer Deus fazer você do jeito que você quer ser. Ou que você gostaria que o outro fosse. Não, isso é soberania. Tá certo? É soberania. O arcebispo Trench, ele afirmou uma coisa interessante, olha só. É um feeling, né? Oração não é superar Deus, não é vencer Deus. Não é levar vantagem, se opondo, né?
contra Deus, resistindo à vontade de Deus. Não, isso não é oração. Oração é agarrar-se à suprema disposição de Deus de ouvir, de ponderar, ou seja, de avaliar, examinar com atenção, de ceder, de amar e de usar de misericórdia quando Ele quer. Isso é oração. Amém? Pensa nisso, coloque em prática e viva com Deus.